Porque assim, se existe o que existe da forma que existe, quem tem que reclamar não sou eu, é a pessoa que criou tudo isso, né? Então, refletindo dentro da dualidade, você vai viver inúmeras experiências que, para você, ser humano limitado, inconsciente das inúmeras realidades da vida, ou do cosmos, ou do universo, você vai batizar como experiências boas e experiências ruins. Você vai ver assim, porque somos condicionados a vermos assim, devido a todo o nosso processo cultural, social, todo o nosso costume de ter a visão dual, de ter a visão de bem e mal, que não está errado, né? Está assim ainda e temos que respeitar. Olá, oi para todos, pessoal, estou aqui novamente para mais um vídeo, e é onde hoje vamos falar sobre experiências, né? Sobre a experiência da vida humana, né? O título desse vídeo vai ser Experiência. E parando para pensar, refletindo a respeito do que vem a ser a vida, do que vem a ser a experiência, a gente chega no entendimento de que tudo é passageiro, né? De que tudo é apenas experiência. E aí você começou a crescer, a se desenvolver e começou a experimentar a vida pelas próprias mãos, né? E aí temos que ter, a princípio, a visão de que a vida é uma grande experiência, aonde dentro dessa experiência existe um pacote de experiências. A gente pode dividir esse pacote de inúmeras experiências em vivências, porque a vivência é o curso, o espaço-tempo, o trajeto do termínio, da conclusão de uma experiência. Então, a vivência é o curso até o fechamento da experiência, né? A vivência, no final de tudo, se transforma na experiência. Aí, nesse espaço-tempo de nascer e morrer, a gente tem uma única experiência, que seria a experiência geral, global, da programação da vida humana, né? Só que nesse trajeto, nesse espaço-tempo do nascer ao morrer, a gente tem as vivências que compõem toda a experiência, né? A gente pode dividir, subdividir em a grande experiência da vida humana, onde existe um pacote de experiências que podemos dividir esse pacote de experiência nas vivências, né? Vai preenchendo tudo o espaço-tempo, todo o curso, até a gente formar aquela experiência. Enfim, sabendo disso e aceitando que a vida é só uma experiência, já não faria mais sentido para quem aceita isso se apegar a experiências boas e a experiências ruins, pois tudo é apenas experiência, né? Que daqui a pouco se tornará passado, se tornará história, lembrança. Então assim, quando a gente tem uma visão aprofundada de que a vida é só experiência, não nos apegamos nem a coisas boas e nem a coisas ruins, porque sabemos que é passageiro. O curso de uma vida dura o quê? 60, 70, 80 anos, né? Então, é perder muito tempo se apegando a experiências boas e a experiências ruins. A ideia seria encontrarmos um caminho de apreciar o trajeto dessa grande experiência que é viver, né? Porque a experiência da vida humana, a grande ideia é você viver, é você experimentar a vida, né? É você experimentar N experiências, né? E de fato as pessoas fazem isso até inconscientemente. Elas não percebem que estão experimentando. Para elas é uma coisa muito do ego, é uma coisa muito fora de qualquer visão transcendental. Mas quando você passa a estudar a vida e a buscar conhecimento sobre como viver melhor, ou sobre como aceitar a vida, sobre como se manifestar na vida de forma assertiva e de forma compreensiva, acreditando até no algo mais, uma luz,
você tem que ter dentro de você a aceitação de que tudo é só experiência, né? Então, aceitando isso que tudo é só experiência para a evolução, nós nos encontra com a linearidade da nossa programação existencial, né? Que se você parar para pensar, dentro de um olhar até leigo, cada um tem um tipo de programação, né? Cada um segue um caminho, as pessoas não são iguais, cada um segue um trajeto, um curso, escolhas. As escolhas dos seres humanos são diferentes, é aquela coisa da pluralidade, né, da vida, né, da diversidade das escolhas. E aí eu andei refletindo muito sobre a existência, né, nessa ideia da experiência da vida humana. Para tentar desapegar de experiências boas e experiências ruins, eu comecei a pensar na existência. Bom, se eu vim da fonte criadora, se eu sou filho de Deus, ou da inteligência que tudo isso criou, possivelmente eu já existia em algum lugar. Então lá aonde eu estava antes de estar aqui, eu já vivi algum tipo de experiência, porém não lembro. Acreditando que eu já existia e acreditando que existe Deus, ou que existe uma inteligência que cuide de tudo e que criou tudo, né? Então, que eu não passei, que no meu íntimo eu tenho dentro de mim, penso que eu não passei a existir depois que cheguei aqui. Para mim, no meu ponto de vista, né? Eu sinto algo que me fala que eu já existia, porém eu não consigo lembrar, né? Ainda não tenho essa capacidade, quem sabe um dia, né? E aí, voltando às experiências. E aí você começou a caminhar, você começou a viver, e você vai se deparar em seu caminho com inúmeras experiências diferentes, né? Vai ter momentos que você vai viver a dor, momentos que você vai viver o amor, a alegria, a tristeza. Vai ter momentos que possivelmente você possa fazer coisas erradas, e assim também como você pode fazer coisas certas, né? Refletindo dentro, pessoal, refletindo dentro da dualidade da vida, tá entendendo? Porque assim, se existe o que existe da forma que existe, quem tem que reclamar não sou eu, é a pessoa que criou tudo isso, né? Então, refletindo dentro da dualidade, você vai viver inúmeras experiências que, para você, ser humano limitado, inconsciente das inúmeras realidades da vida, ou do cosmos, ou do universo, você vai batizar como experiências boas e experiências ruins. Você vai ver assim, porque somos condicionados a vermos assim, né? Devido a todo o nosso processo cultural, social, todo o nosso costume de ter a visão dual, de ter a visão de bem e mal, que não está errado, né? Está assim ainda, e temos que respeitar. Porém, eu estou fazendo força para tentar sair de uma visão dual, né? Apreciar a experiência crua em si, que é algo que não é fácil, mas que não é impossível. E aí você pode viver experiências que podem te ajudar muito, que podem te ajudar ao teu caminhar, que pode te colocar em sintonia com seus princípios, né? Com seus anseios, com aquilo que você vê como verdade. E também vai ter experiências que podem te tirar daquilo que você acredita, que pode te tirar do caminho que você queria viver. Porque a vida em si é uma caixinha de surpresa, né? A gente vive vicissitudes, necessidades, circunstâncias, entre coisas mais que a vida coloca em nosso caminho. Porém, se tivermos uma visão de que tudo é apenas experiência, nós conseguiríamos apreciar o trajeto, apreciar o percurso, né? Que seria a vivência até o termínio desse espaço-tempo, se fechando numa experiência. Então, se nós apreciássemos o percurso, talvez não seria tão doloroso aceitarmos a vida ou o momento atual que estamos vivendo, né? Que tem experiências que nos deixam muito para baixo, tem experiências que nos deixam muito preocupados, né? Tem experiências, tem vivências que nos deixam com medo, inseguros, né?
Isso faz parte da vida humana, né? Toda essa insegurança, esse medo, esse anseio, o que é que vai acontecer? Eu não tenho uma visão futura, eu não enxergo no escuro, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, aí a gente perde de apreciar todo o espaço-tempo da vivência, né? Se transformando na experiência. Então a gente perde o degustar, o apreciar, que é o percurso. Então a ideia seria elaborar maneiras de como aceitar o vivenciar desse percurso, independente se por mim vai estar bom ou se vai estar ruim, porque ainda é uma visão dual. Porque quem criou tudo isso criou dessa forma dual, porque se fazia necessário, devido aos seres humanos que estão nesse grau de consciência, ou que estão nesse padrão energético de vivenciar ainda a dualidade. Ou talvez a vida não seja dual, dentro de um olhar mais transcendental, e nós seres humanos é que ver como dual. Seria algo para se refletir, né? Mas aparentemente eu vejo a vida como dual. O bem e o mal, certo e errado, é um tipo de programação que a inteligência suprema criou para viver esse tipo de experiência, viver a dualidade. Como é que, vamos supor que aqui seja uma grande escola, seja uma grande faculdade, que estamos aí na sala de aula da vida, e que essa programação dual tem dentro dela as matérias escolares para você passar, para você aprender. Então você vai viver a matéria do amor, a matéria da dor, você vai viver a matéria do ódio, como a matéria do bem. Possivelmente você possa viver a matéria do rancor, como a matéria da alegria, da felicidade, do carinho. Então a gente vai viver um misto de experiências que consideramos bem e mal dentro de uma visão dualista. Só que não percebemos que tudo isso que estamos vivendo, que estamos experimentando, vivenciando, tudo isso está nos levando para o fim da nossa vida, que é morrer. O entregar esse corpo físico, né? E partir para outra realidade, possivelmente, né? Se fôssemos atentos ao nascer e ao morrer, apreciaríamos mais o trajeto das experiências, o trajeto das vivências. Não nos apegaremos em coisas boas e em coisas ruins. Daí teremos que ter uma visão do depois de estar aqui para poder aceitar o trajeto das vivências. Porque muitas das vezes a gente não tem a visão pós-morte. Daí a gente não consegue ter uma visão de apreciar o trajeto da experiência, que é a vivência. Então, se nós conseguíssemos ter a fé, a crença, que vamos existir depois daqui em algum lugar, talvez apreciaremos a vivência. Talvez tivéssemos uma vida com mais leveza, talvez tivéssemos uma vida sem guerra, talvez tivéssemos uma vida sem competição, sem comparação, sem intriguinhas, talvez tivéssemos uma vida com mais amor, talvez tivéssemos uma vida com mais sincronicidade, com mais união, com mais amparo, com mais solidariedade. Se tivéssemos uma visão do depois daqui, talvez levássemos a vida com tranquilidade, sem se acabar em trabalhos que não nos valorizam. Talvez a gente não perderia tempo no drama humano, no drama da vida, né? Seria um tipo de abertura que patrocinaria para nós o acordar, o despertar. Você saber que depois que eu morrer, eu ainda continuarei existindo em uma outra realidade, seja com Deus, ou seja com os anjos, ou seja no céu, ou no inferno, como muitos veem, que é a visão dual, né? Céu e inferno, que dentro de uma visão transcendental não existiria nem isso, né? Que isso é uma visão muito assim de religião.
A gente pode assim refletir que existiria localidades perante a espiritualidade que a gente não sabe o que Deus criou em sua totalidade, né? A gente tem assim referenciais de livros, mas lá no fundo a gente não sabe. Então, se tivéssemos a convicção, a clareza da continuidade da nossa existência, da nossa vida depois da vida humana, talvez essa vida humana aqui, física, material, seria mais diferente o nosso caminhar, o nosso vivenciar seria mais leve, suave. Então é isso, o que nos falta é ter uma certeza do depois daqui, para podermos apreciar, volto a dizer, para podermos apreciar o trajeto da experiência que é a vivência. Daí você para e vê de que tudo é apenas experiência para evolução. Tudo segue o propósito para o qual foi criado. Nada está fora do lugar. Tudo que acontece tem um propósito por trás que eu não entendo. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero terminar com uma frase aqui, que talvez eu fale ela no final de todo o vídeo, que é: você como eu que está de passagem aqui nesse planeta, a Terra, leve em sua consciência que você está vivendo apenas uma experiência. Bom, gente, esse amigo já se vai. Eu desejo tudo de bom para todos e até os próximos vídeos aqui no canal. Até lá!